Vamos iniciar hoje a leitura do livro Fontes de Paz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e autores diversos. E assim vamos pedir muita sabedoria, muita alegria, muita paz, que todas as palavras deste livro possam nos transformar em pessoas melhores a cada dia. E assim vamos iniciar. Fonte de paz. Leitor amigo. Os viajores sedentos em longa excursão em terras secas encontram um poço de água simples e dessedentam-se com grande manifestação de alegria. Assim, também este volume despretensioso assemelha-se ao poço referido, atendendo aos viajores da vida, com algumas gotas da verdade alimentando-os de paz e de esperança. Espírito Emmanuel, Uberaba, 19 de agosto de 1987. Capítulo 1. Trabalhadores. Realmente, muitos trabalhadores são chamados ao mistério do Cristo, para o levantamento do reino de Deus na terra. Entretanto, quase todos menoscabam o tempo, a excelsa concessão da infinita bondade. Muitos, ao invés do suor na tarefa. Capítulo 1. Trabalhadores. Realmente, muitos trabalhadores são chamados ao ministério do Cristo, para o levantamento do reino de Deus na terra. Entretanto, quase todos menoscabam o tempo, a excelsa concessão da infinita bondade. Muitos, ao invés de suor na tarefa a que foram trazidos, gastam as horas repetindo frases brilhantes, embriagados de verbo inútil. Entregam-se outros, desavisados, ao indébito exame dos companheiros, quais se forem meros fiscais da obra, que não lhes pertence. Consagram-se muitos a infindáveis querelas, supondo-se os únicos defensores da eterna sabedoria. Devotam-se inúmeros à adoração preguiçosa, julgando exaltar os méritos da majestade excelsa, ajustados à função de puro ornamento das grandes revelações. Outros muitos ainda fogem deliberadamente ao trabalho, enregelando os propósitos passos no frio da indiferença a se imobilizarem na sombra da negação, e perdem os minutos divinos, atingindo o término da jornada à maneira de farrapos mentais, mendigando a luz que eles próprios menosprezaram. Os trabalhadores despertos, todavia, ainda mesmo quando chamados à obra nos últimos lances do dia, sintonizaram-se com o dever que lhes cabe, elegendo na renúncia o clima da própria ação, e de braços resolutos no serviço a realizar, aprendem que o tempo é também qual o solo fecundo, a retribuir-nos em regime de percentagem crescente as bênçãos que semeamos. Acordado, pois, para a responsabilidade que nos assiste, saibamos construir com Jesus o progresso e a segurança, a alegria e a tranquilidade dos outros, na certeza de que somente assim, edificando o bem daqueles que nos rodeiam, é que, em verdade, conseguimos obter da vida a construção do próprio bem. Palavras de Emmanuel. Capítulo 2. Ponderações de amigo. Nomearam-te por louco, por servir ao grande além,
mas sempre é louco no mundo quem pratica a lei do bem. Disseram que a tua casa é só bagunça e pobreza, mas os pobres com Jesus são ricos por natureza. Declararam-te doente, enfermo, que mal te escoras. Mas isso significa que nunca perdestes as horas. Encontraram-te a velhice pelos dias da existência, mas sem tempo de trabalho não existe experiência. Classificaram teu sexo por enigma em comum, mas o sexo na terra é luta de cada um. Notaram-te a fealdade, por mal que ninguém melhora, mas infeliz de quem vê a beleza só por fora. Denunciaram-te as frases, por pregação sem calor, mas não te viram a fé, vibrando de paz e amor. Falaram-te em rosto frio, de expressão indevasada, mas quem parece robô não tem conversa fiada. Chamaram-te dentistinha, como quem te joga ao malho, mas não te viram nos gestos o amor que tens ao trabalho. Ante as críticas do mundo, caros irmãos, suportai, desculpar engano alheios e confiar no Pai. Palavras de Cornélio Pires. Capítulo 3. Mensagem espírita. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus, em Lucas, capítulo 6, versículo 26. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário íntimo. Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que, num plano de contrastes chocantes como a terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplausos dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era um revolucionário perigoso. O tempo foi a única forma de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e lembra-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Mensagens do Espírito Emmanuel. Capítulo 4. Espiritismo no Evangelho. Espiritismo no Evangelho é vida que se desdobra promissora e pura, resplandecendo além da sepultura, vencendo a grande noite indefinida. É luz que brilha em áspera subida, alvorada extinguindo
a noite escura, pão que alimenta toda criatura, refúgio certo da alma consumida. É fé viva que elucida, se expande, dadivosa, elevada, excelsa e grande, em celeste e divina sementeira. O Espiritismo no Evangelho alcança o reino do amor e da esperança, pela fraternidade a terra inteira. Palavras de João de Deus. Capítulo 5. Não matarás. Situado entre leis físicas inelutáveis, no campo da evolução da Terra, a maneira do aluno, entre as paredes e regime do educandário, o homem dispõe do livre-arbítrio na esfera das leis morais, que lhe prescinde o desenvolvimento e a ascensão para a imortalidade. Justo, portanto, seja defrontado por todos os débitos em que se onerou perante a vida, porque de outro modo não conseguiria crescer para a luz a que está reservado. Não poderá, por isso, desvencilhar-se dos compromissos que plasmou para si mesmo, razão pela qual, ser desperto para a verdade, ser leal ao bem de todos, a meta de cada dia, a fim de que, por testemunhos incessantes de boa vontade e amor, se desagrave na lei, quanto às aflições que lhe estão debitadas pela própria conduta no pretérito que lhe comanda o presente. Compreendendo que o destino amargo de hoje foi por ele mesmo criado, com o livre-arbítrio de ontem, constitui-lhe deves atenuar quanto possível as próprias contas para que se lhe solucione os problemas sem maiores inquietações. Chegado a semelhante conclusão, é natural tudo façamos para que a preservação digna nos favoreça contra o assalto do crime, mesmo porque a excelsa providência, concedendo à criatura humana o benefício do lar, fê-lo de modo a resguardá-la com a eficiência devida, inspirando-lhe meios para defender-se de malfeitores, tanto quanto lhe sugere o agasalho contra a intempérie. Em razão disso, o próprio Cristo não lhes exortou em vão a própria segurança, quando nos traçou o imperativo da vigilância e da oração. Cumpridos por nós tais deveres, com a execução das obrigações outras que nos quitem a consciência no plano do respeito recíproco e da caridade infatigável para com o próximo, estejamos seguros na fortaleza da nossa fé, prontos a receber quaisquer golpe que nos sejam desferidos na estrada regeneradora, porque, então, diante da paz de nossas almas, toda sorte de infortúnio que nos acomete a existência terrena retrocederá imprescindível resgate das culpas que contraímos, cabendo-nos confiar a nossas decisões e situações ao julgamento justo de Deus. Porquanto para nós o regulamento da lei divina é claro e insofismável em nós preceituando: não matarás. Palavras de Emmanuel. E assim, vamos terminar por hoje a nossa leitura do livro. Vamos refletir, escutar novamente e tentar a cada dia nos melhorarmos por dentro e por fora. Seguir as palavras de Jesus, como ele nos ensinou. Amar a Deus e o nosso próximo como a si mesmo. Fazer para o nosso próximo o que queria que fizéssemos para nós. Então vamos ser mais bondosos, mais generosos, para assim encontrar a paz dentro de nós.